Todo mundo gosta de receber algo de graça, ou seja, algo gratuito, algo que você não tem que pagar nada, mas eu acho que o brasileiro vai ao extremo. E hoje, nesse episódio, você vai entender isso, uma expressão que tem a ver com isso e ainda a minha opinião de por que a vacinação da Covid-19 deu tão certo no Brasil. Descubra tudo isso agora em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Como eu disse, todo mundo gosta de receber coisa de graça, ou seja, de presente ou que não tenha que pagar nada, como nós chamamos às vezes um brinde, um presente, uma lembrancinha. Mas eu acho que o brasileiro ele tem a fama de ter um gosto tão grande por coisas gratuitas. Que eles fazem fila para isso, independente do que seja. Que, aliás, é uma outra fama do brasileiro, de gostar de fila. Juntando essas duas famas, você vai aprender uma expressão no final do episódio de hoje que expressa um pouco esse gosto do brasileiro por coisas de graça ou por coisas gratuitas e também vai entender o porquê, na minha opinião, a vacinação da Covid-19 foi tão bem aceita no Brasil, apesar até de, na época, ter um pouquinho de fake news e propagandas um pouco negativas sobre a vacina. Foi um tema bem polêmico, mas foi bem interessante o que aconteceu no Brasil, diferente de outros países onde o governo tinha até que colocar propagandas na televisão para incentivar as pessoas a tomarem a vacina. No Brasil, às vezes, o governo até falava um pouco contra a vacina ou tinha uma certa polêmica em torno disso, mas ainda assim, o Brasil tinha altas taxas de vacinação. Sabe por quê, Érica? Por quê, Hugo? Explica para nós. Na minha opinião, é óbvio que isso é uma brincadeira. Fica aqui o tom de ironia e o alerta de brincadeira nesse episódio, mas o brasileiro tem a fama de gostar de filas, não é mesmo? Sim, qualquer lugar que você vai, você vê que tem filas. Aí você pensa, não, mas será que aquele outro guichê ou sei lá, qualquer coisa que não tem fila, não faz a mesma coisa? Aí você vai e vê que sim, mas o pessoal não se preocupa em perguntar e ir no outro guichê para evitar filas. Não, o pessoal gosta de fila. Eu acho que a impressão que eles têm é, onde tem fila é bom. Onde não tem fila não presta. Não sei o que se passa na cabeça do ser humano. Brasileiro, né, no caso. Isso inclui eu e você. Não, eu fujo das filas. Nem sempre, porque às vezes eu fico com preguiça de sair da onde eu estou. E daí, se eu estou sozinha, no caso, né, eu estou na fila. E eu saio da fila para descobrir se o outro ponto faz a mesma coisa ou não. Aí eles dizem que não. Aí quando eu voltar para a fila, eu perdi meu lugar, né? Então eu vou ficar mais para trás ainda na fila. Agora, se eu tô com alguém, aí eu procuro saber se os dois pontos fazem a mesma coisa ou não. Caso não, eu continuo na fila, né? Vou fazer o quê? Paciência. Tá vendo? De um jeito ou de outro, em algum momento você vai até a fila mesmo sem ter certeza de que essa fila resolve o seu problema. E isso é uma das explicações do porquê o brasileiro tem fama de gostar de fila. Às vezes a gente para na fila e aí você pode perguntar para a pessoa, essa fila aqui é para quê? E a outra vai dizer, não sei. Eu não sei, eu entrei aqui, eu vi que tinha um monte de fila e aí uma coisa encaixa com a outra. Porque às vezes tem uma fila enorme num evento e aí a gente para naquela fila. Isso já aconteceu comigo, e aí pergunta, o que tem nessa fila aqui? Ah, não sei, mas se a fila tá grande, é porque devem estar dando alguma coisa boa ali no final da fila. Então o brasileiro, ele gosta de fila e ele gosta de coisa de graça, então uma coisa está associada à outra. Muitas vezes a fila, eu acho que o brasileiro ele já vê a fila e ele pensa, se tem fila, é porque devem estar dando alguma coisa de graça ali. Quantas vezes a gente já não passou na rua por enormes filas e aglomerações e a gente pensou isso, para ter tanta gente assim, devem estar dando alguma coisa de graça. Então esses dois raciocínios, fila e coisas de graça, parece que um encaixa no outro e tem a ver com essa cultura do brasileiro de buscar coisas de graça. Agora a questão da fila também tem a ver com o fato de que muitas vezes daria para se organizar a distribuição ou a venda de maneiras diferentes, não necessariamente através de uma fila. Por senha, por exemplo, ou outras maneiras,
mas geralmente as pessoas preferem realmente formar uma fila. Ou ao invés de formar várias filas, cada um para um objetivo, se forma uma fila única que fica gigantesca, para daí lá na frente dividir quem vai para cada objetivo específico, sendo que já poderia ser organizado de maneira diferente para evitar filas. Então isso é uma coisa que parece ser muito da cultura brasileira, que mesmo que haja maneiras diferentes de se organizar a coisa, as pessoas preferem organizar uma fila. Juntou 3, 4 pessoas em um lugar esperando alguma coisa, ao invés de ficarem as 3, 4 pessoas sentadas e ir por ordem de chegada ou distribuir uma senha, alguém já vai falar, não, forma uma fila aqui, ó. E o que toda essa história que você estava falando até agora tem a ver com o negócio da vacina da Covid? É que a vacina da Covid estava sendo distribuída gratuitamente. Então aí está um grande bom motivo para o brasileiro aderir ao esquema de vacinação, porque era de graça. E o segundo é que muitas vezes, como a procura era grande, haviam filas para se conseguir a vacina. Então juntou as duas coisas que o brasileiro ama, né? Coisa de graça com fila. Então a vacina foi um sucesso mesmo, com polêmicas, com fake news a respeito dos efeitos da vacina. Mesmo assim, ela foi um sucesso no Brasil e, em grande parte, eu acredito que tem a ver com isso. Bom, nesse caso, eu não me aplico em nenhum dos dois pontos, né? Porque, que eu não gosto de fila, então eu tento fugir da fila. E outra, eu odeio tomar vacina. Eu tenho pavor de tomar vacina. Só de pensar que eu vou ter que tomar vacina, eu já começo a passar mal. Mas eu tomei as vacinas todas da Covid, porque eu sei que é pro meu bem, eu sei que é pra minha saúde, mas eu já tava passando mal. Então, se eu pudesse, eu não tomaria, eu fugiria dela. Se tivesse vacina da Covid, ao invés de ser injeção, fosse em gotinhas, como é remédio para as crianças, eu ia amar. Mas agora, falando sério, eu não sabia, mas eu descobri que realmente, culturalmente, o brasileiro ele é muito acostumado a tomar vacina. A gente tem carteirinha de vacinação. A gente já nasce tomando vacina, né? Isso, desde pequeno os pais levam os seus filhos para tomar as vacinas e sempre mantém tudo em dia, né? O esquema vacinal. E eu não sabia, mas eu descobri que em outras culturas, em outros países, isso não é tão comum. Talvez até por causa da ausência já de doenças assim que podem ser prevenidas por vacinas ou por elas serem mais raras, né? Embora elas são raras no Brasil, parece que se tem o conceito de que elas são raras justamente porque as vacinas dão certo, então todo mundo leva os seus filhos para se vacinar e a gente mantém assim, as vacinas em dia. Então, na real, tem a ver com isso. A aderência do brasileiro à vacina ser mais fácil tem a ver com uma cultura já que já está acostumada a tomar essas injeções com uma certa regularidade. Com toda essa conversa de tomar vacina desde bebê, eu lembrei de uma outra história que eu quero contar para vocês depois, relacionada à vacina. Mas, tudo sendo dito, com toda essa explicação, com toda essa conversa, Hugo, qual é a expressão que nós vamos ensinar hoje? A expressão que mostra o apreço que o brasileiro tem, que a cultura brasileira tem por coisas gratuitas é de graça até injeção na testa. Isso é uma coisa que nós falamos por aqui e talvez você já tenha escutado, talvez não, mas é muito engraçado porque muitos brasileiros dizem isso, né? Não, de graça até injeção na testa. Eu nunca tomei uma injeção na testa. Eu acho que nem existe injeção na testa, mas é o extremo de até onde o brasileiro vai para ter alguma coisa gratuita ou para ter alguma coisa de graça. Se é de graça, a gente aceita tudo, até uma injeção na testa. Esse foi mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese.